No dia 20 de setembro de 2023, após a reunião do Copom, nós tivemos mais um corte na taxa de juros do Brasil, a taxa Selic. E dessa vez o corte foi de meio ponto percentual. Então agora a Selic caiu de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos de investimentos para você investir nesse momento de queda da taxa de juros. O que você deve fazer com o seu dinheiro, quais são as classes de ativos que você deve alocar nesse cenário da economia. Então fica ligado. E no final eu vou te mostrar qual que é a estratégia de investimentos que nós aplicamos com os nossos clientes aqui na consultoria de investimentos da Musa Capital. Vamos lá, vamos para o vídeo. A primeira opção de fundo de investimento para investir nesse momento da queda da taxa de juros são os fundos de renda fixa de crédito privado. Para quem não conhece, os fundos de renda fixa de crédito privado são fundos que investem em títulos de empresas. Então eles vão investir em debêntures, em CRIs, CRAs, que são títulos emitidos por empresas. Por isso que o nome é crédito privado. Ele não vai ter uma exposição muito grande a títulos públicos, tá? E qual que é a vantagem de investir nesses fundos? Esses fundos eles buscam ter retornos acima do CDI e eles compram títulos diretamente de empresas. Por isso eles conseguem negociar uma taxa um pouco mais elevada e nos garantir aí um retorno acima do CDI no médio e longo prazo. Dá uma olhada nesse fundo aqui como um exemplo, tá? Pegando aqui o relatório mensal de um fundo de renda fixa de crédito privado, lembrando que não é uma recomendação de investimentos, mas é uma análise aqui para o nosso vídeo. E olha só, esse fundo Sparta Top Renda Fixa, que é um fundo de crédito privado. Como vocês podem ver, o desempenho dele desde o início, que ele começou lá em 2012, ele consegue entregar um retorno consistente acima do CDI. Então ele é essa linha azul aqui mais escura e o CDI é a linha cinza. E vocês podem ver que desde o início da carteira desse fundo ele rendeu 192% e o CDI 169%. Então ele vem rendendo, né, desde o início 113% do CDI. E olha só, o objetivo desse fundo é investir em renda fixa de grandes empresas e ele tem uma meta de render pelo menos CDI mais 1,3, tá? Então ele consegue negociar bons títulos com grandes empresas e ter um retorno acima do CDI. Aqui, inclusive, tem as informações de algumas empresas que eles têm títulos na carteira e vocês podem ver aqui também no comentário mensal que atualmente o fundo ele está comprado, né, em títulos que tem um carrego de CDI mais 2,1. Então quer dizer que investindo num fundo como esse, tu tem, né, grandes chances aí de ter um retorno acima do CDI, mesmo no momento de queda da taxa de juros. Porque o CDI vai começar a cair, né? O CDI, como a Selic já foi cortada agora e deve continuar caindo até o final do ano, investir em um fundo como esse vai te garantir aí, né, buscar ter um retorno acima do CDI no médio e longo prazo. Então, essa classe de ativos, os fundos de crédito privado, é uma classe interessante para ter nesse momento, né? Faz sentido dentro de uma carteira bem diversificada. Então, esse seria a primeira classe que eu trouxe aqui no vídeo, tá? E vamos para a segunda classe. A segunda classe de fundos de investimento que é interessante investir, inclusive nesse momento de queda da taxa de juros, são os fundos multimercado. E para quem não conhece, os fundos multimercado são aqueles fundos que compram ativos de diferentes classes. Então ele vai ter uma parcela em renda fixa, vai ter uma parcela em renda variável, em inflação, em moedas no Brasil, moedas no exterior, né? Ações no Brasil, ações no exterior e também exposição a moedas. Então um fundo multimercado ele consegue se aproveitar de diferentes momentos, de diferentes tendências, de momentos de queda de juros, de momentos de subida da bolsa, de queda da bolsa. Então um fundo multimercado pode ser muito interessante, porque mesmo no momento da queda da Selic, ele vai estar buscando oportunidades em outros mercados. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês olharem a carteira de um fundo multimercado, lembrando que também não é uma recomendação de investimentos, tá? Esse aqui é o fundo Ace Capital, é um fundo multimercado aí que tem um histórico lá desde 2019. Como vocês podem ver no gráfico aqui na linha verde, é um fundo que também vem tendo retornos acima do CDI nos diferentes momentos, por eles ter uma carteira bem diversificada. E olha só, quando a gente vem aqui para a carteira desse fundo,
Vocês conseguem ver que esse gráfico de pizza ele é bem diversificado, então ele não está só numa classe e ele não vai ser afetado de forma brusca com a queda da Selic, né? Por quê? Porque ele tem exposições a diferentes mercados. Além dele ter uma boa parcela em renda fixa, ó, por exemplo aqui, ele está investindo 44% em títulos públicos, então essa parcela da carteira vai ser afetada com a queda da Selic, mas ele tem outras classes de ativos, como por exemplo, investimentos no exterior, ações no Brasil, ações no exterior, né? Então essas diferentes classes de ativo, elas contribuem para que mesmo nos momentos de queda da Selic, a gente não tenha uma queda relevante no desempenho do fundo e a gente consiga aproveitar outras oportunidades, tá, pessoal? Então essa é a segunda classe de ativo, o segundo fundo de investimento interessante para você olhar nesses momentos de queda de Selic, certo? E vamos para a terceira recomendação, né? O terceiro ativo, o terceiro fundo de investimento que é interessante você ter na sua carteira nesses momentos. E são os fundos de ações. Fundos de ações no Brasil ou fundos de ações que investem no exterior. Por quê? Considerando o ciclo econômico, normalmente nos momentos de queda da taxa de juros, os ativos de renda variável, as ações, os fundos imobiliários, eles costumam se valorizar. Então tem uma tendência aí contrária, né? Nos momentos de queda da taxa de juros, de queda da Selic, possivelmente o mercado de ações vai voltar, né? Deve ter aí um retorno, né? Isso é o que acontece historicamente no Brasil e em outros países também. Então é interessante você ter uma parcela da sua carteira em ativos de renda variável para aproveitar esses momentos de queda da taxa de juros, que possivelmente as ações vão estar se valorizando, né? Principalmente aquelas small caps que caíram muito em meses anteriores com a taxa de juros muito elevada. Com a queda da taxa de juros, essas empresas aí menores, com menor valorização, têm uma tendência de valorização. Então, é muito interessante você ter na sua carteira, claro, analisando seu perfil de investidor, analisando a sua realidade, ter uma parcela da carteira em fundos de investimento em ações ou fundos de investimento que investem também em ações, mas no exterior, tá, pessoal? E aí uma dica, quando você for analisar um fundo de ações, analise o seu histórico, tente entender qual que é a estratégia daquela gestora, quem é o gestor que está por trás para tomar a melhor decisão, beleza? Comenta aqui embaixo se tem algum outro ativo, algum outro fundo de investimento que tu acha interessante ter nesse momento da queda da taxa de juros. E como eu havia prometido, para fechar esse vídeo, eu quero te mostrar como que a gente pensa a nossa estratégia de investimentos aqui na Musa Capital e a gente aplica com todos os nossos clientes, né? Então eu vou te mostrar aqui para te entender como que a gente faz isso na prática. E é importante destacar que nós acreditamos que, claro que é importante entender o mercado e esses diferentes cenários, mas a gente busca ter uma estratégia bem diversificada e que não precisa ser alterada de forma brusca, independente do momento do mercado. Então dá uma olhada aqui. Quando a gente olha para a nossa estratégia, tu pode ver que a gente tem diferentes caixinhas de investimento. Então a gente vai ter uma parcela relevante em renda fixa, sendo ativos de caixa, crédito privado, crédito bancário, uma parcela em fundos multimercado e também uma parcela em renda variável, sendo ações no Brasil, ações no exterior e investimentos alternativos, que pode entrar criptomoedas, ouro, prata. E aí vai depender, obviamente, do perfil de cada investidor, de cada família, dos seus objetivos. Mas como vocês podem ver, a gente tem uma estratégia bem diversificada. Essa estratégia precisa sempre ser adaptada ao perfil daquele investidor, né? Ao perfil do cliente, no caso aqui do nosso trabalho da consultoria de investimentos. Então os clientes conservadores, eles vão ter uma exposição menor em renda variável. Já os clientes moderados vão ter uma exposição maior e o arrojado ainda maior, né? Então é importante adequar a estratégia com base no perfil daquela pessoa. Não adianta ela investir e não estar confortável com a sua carteira, tá? Então, pessoal, aqui foi para mostrar para vocês mais ou menos como que a gente pensa a nossa estratégia de investimentos, como que a gente aplica isso na prática com os nossos clientes. Se você tem mais de 100 mil reais e tem interesse em ter uma consultoria personalizada, que a gente possa te ajudar a colocar esses planos em prática, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. É só entrar no link, preencher um formulário que alguém da nossa equipe vai te chamar
para te ajudar a colocar isso em prática e alcançar os teus objetivos financeiros. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se tu gostou, deixa o teu comentário, deixa a tua curtida e não esquece de te inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Muito obrigado e até a próxima.